Como que o século perdido foi apagado da história? 10 anos da história atual de One Piece já foram apagados e ninguém percebeu. Quer entender melhor do que eu tô falando? Fiquem comigo, pois eu sou o John Adams e fala, seus otakus. Para começar a teoria aqui, vou pegar o meu chapeuzinho aqui de Mugiwara no Luffy, que é tão pequeno quanto o orçamento desse canal. Então vamos lá. Como que um século se apagou da história? Não foram eventos que foram apagados, não foram regiões, não foram livros que foram queimados, nada disso. O que se apagou da história foram pessoas. As pessoas se apagaram da história e aí os eventos que estavam relacionados a essas pessoas ficaram completamente sem uma conexão, fazendo com que a história ficasse confusa, e aí os estudiosos, as pessoas que estudam história, os arqueólogos, né, eles começaram a chamar de século perdido porque alguns eventos não faziam mais sentido, algumas coisas que aconteceram naquele momento não tinham uma conexão. Vamos supor aqui que a gente vê uma torre, né? Existe uma torre em algum local ali, vamos falar da Torre de Pisa, então, Torre Eiffel. Vamos falar da Torre Eiffel. A Torre Eiffel, ela existe ali. Vamos supor que alguém derrubou essa torre, mas aí essa pessoa foi apagada da história e você não recorda mais essa pessoa. Então você recorda a Torre Eiffel em pé e você recorda da Torre Eiffel caída no chão. Mas e aí, quem derrubou? Essa que é a questão do século perdido. Existem eventos que aconteceram, que todo mundo recorda, mas a gente não sabe quem executou esses eventos. E é exatamente por isso que os historiadores chamaram o século perdido de século perdido. É exatamente por isso que os historiadores chamaram aquele período ali de 900 anos atrás a 800 anos atrás de século perdido, porque os eventos não têm uma conexão com uma figura que a realizou, entendeu? Aí, para você entender melhor do que eu estou falando, vamos falar aqui a respeito de Dressrosa, que é a saga em que mostra que anos da atualidade foram apagados, e isso aconteceu ali com o Kyros. O Kyros, que foi um gladiador do Coliseu, ficou muito famoso, teve a sua história apagada pela usuária da Hobby no Mi, a Sugar. A Sugar tocou no Kyros e todo mundo se esqueceu. E o Kyros tem essa relação muito grande com o Joy Boy, porque você vê, o Kyros se tornou um boneco e foi esquecido. Joy Boy também foi esquecido. Kyros tinha sua história gravada em pedra. Joy Boy tem a história do mundo gravado em pedra. A relação é muito grande. E ainda para complementar, nós temos o Kyros aí com o seu chapeuzinho ali, quando ele está na forma de um boneco, o seu chapéu ali está escrito Sol, gente. Aí você vai falar, mas não tem nada a ver, o Oda é japonês, ele não ia colocar Sol ali, aquilo ali foi só uma sigla aleatória. Não, gente. Dressrosa é um país que figura no nosso mundo a Espanha. Então, como ela está relacionada com a Espanha, você vê ali, inclusive, muitos elementos culturais da Espanha. É natural que o Oda pesquise algumas palavras em espanhol. E sol significa sol em espanhol também, né? Em português e em espanhol, sol é a mesma coisa. E quem é o Sol? Joy Boy, 800 anos atrás, despertou a Hito no Mi, modelo Nika, e Nika é o deus do Sol. Então nós temos aí esse foreshadow aí que o Oda deixou para nós, né? Então nós temos aí o boneco que tem escrito Sol na cabeça, ele foi apagado da história e tem a sua história escrita em pedra, assim como o Joy Boy. Joy Boy foi apagado da história e teve a sua história escrito
em pedra também, que no caso são os poneglyphs. Essa é a minha teoria sobre como o século foi apagado, né? Foram as pessoas que realizaram grandes eventos que foram apagadas, né? Não só Joy Boy, eu falei aqui Joy Boy, mas Joy Boy e algumas outras pessoas também importantes durante esse século, né? Todas elas se transformaram em bonecos e eles foram apagados da história. Mas calma aí, tem algo estranho aí. Temos duas figuras que se recordam muito bem de Joy Boy. Isso é para quem leu o mangá, porque ainda não tá no anime isso, né? Então, para quem já leu o mangá, sabe que tem duas figuras que recordam bem de Joy Boy. A primeira figura é o robô ancestral Emmet e a segunda é o imundo Samar. Então, gente, se você tem alguma teoria do porquê esses dois conseguem recordar a respeito de Joy Boy, deixa aí nos comentários, porque eu quero ver comentários para poder gravar uma segunda parte respondendo essa pergunta e colocando mais outras curiosidades aqui a respeito do século perdido, entendeu? Até falando a respeito do que é One Piece, Laugh Tale, essas coisas. Tem muita coisa legal aqui que eu ainda posso falar, mas eu quero ver vocês deixando aí nos comentários as suas teorias, né, e me incentivando aqui a gravar mais vídeos pro canal, beleza? Eu sei que isso é um pouquinho sorrateiro, mas é a ferramenta que eu tenho, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso me sentir amado por vocês, eu preciso ter a atenção de vocês para conseguir gravar mais vídeos aqui e trazer mais teorias como essa. Então, se você gostou, deixe seu comentário e se liga nessa camisa aqui, ó, sucesso sempre! Essa camisa está aqui na loja, que está no link da descrição, e você usando o cupom JOHN10 você vai ter 10% de desconto na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, todas as compras. Então, ó, sucesso sempre é uma camisa inspiracional e quem veste vai estar se vestindo para vencer na vida e conquistar, beleza? Então se liga aí, o link tá aí na descrição, é só clicar e comprar lá com 10% de desconto. É isso aí, galera, valeu, falou!